Oi, crianças, tudo bem? Hoje é 7 de maio, quinta-feira, nossa aula é de ética e geografia, tá bom? Então, nós vamos ver alguns. Na parte de ética, nós paramos, nós tínhamos começado a falar sobre diálogo, né? E aí nós tínhamos 2 exercícios a serem feitos, tá? E ficou faltando terminar. Nós começamos os exercícios sobre diálogo e aí vocês vão dar continuidade aí, tá bom? No exercício 7 e 8, vou dar uma explicada rápida para vocês, tá bom? E vocês vão terminá-los. Observe a ilustração para responder as questões. Então, tem um menino pensando em música e o outro menino tendo uma ideia, né? Tem uma lâmpada lá. O que está acontecendo entre os dois, né? Será que na imagem transmite para você entre os dois? E como que você percebeu isso? Né? Você vai ver o que está acontecendo na imagem e escrever o que você percebeu. Exercício 8. No dia a dia existem várias regras que determinam uma boa comunicação. Uma das regras, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar com quem falamos, né? Pensando nisso, vocês vão justificar a resposta de vocês e ver o que está acontecendo aí, né? Qual o problema que está acontecendo na comunicação nesses balões que estão aí, tá bom? A atividade seguinte é uma proposta, uma brincadeira na língua dublar, né? Então agora, esse momento que vocês estão aí em casa, com seus familiares, com alguns com os irmãos ou primos, né? Às vezes que moram próximo e se veem mais, vocês podem fazer essa brincadeira se vocês quiserem em casa, né? Então tá falando lá, que tal brincar na língua dublar? A brincadeira é a seguinte: você e um dos seus colegas representarão uma situação por meio de gestos ou de fala. Só que só poderão falar na língua dublar, né? Então, se você pedir alguma coisa para essa pessoa, ou se você perguntar alguma coisa para essa pessoa, é na língua dublar, tá bom? Faça essa brincadeira, é bem legal. Tá aqui, ó. Próxima página é um texto, tá? Eu não vou ler ele inteiro aqui para vocês, porque vai acabar tomando muito tempo sobre essa parte de diálogo, que nós já havíamos visto na sala, né? Mas é um texto que fala sobre diálogo, chama Dialogando nos Espaços e nos Ambientes. Dá uma lida em casa, reflete sobre ele, pensa bem sobre esse texto, é um texto interessante, que fala como nós devemos se comportar em determinados lugares, né? Como que é esse diálogo em determinados lugares, tá bom? E o próximo tópico agora é respeito, né? Então, por que o respeito é importante? O que é o respeito, né? Vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, nessa página 19, que é essa daqui que vocês estão vendo, vai falar lá. Respeito é um pensamento positivo, que significa respeitar, ter apreço e consideração, né? Então, o respeito é tudo que eu tenho que ter aqui, ó, né? Ter apreço, ter consideração pela pessoa, saber entender, né? Saber me colocar na posição da outra pessoa, né? Entender o que a pessoa gosta, entender o que ela pensa, né? E nem que muitas vezes eu não concorde com aquilo, é respeitar, né? Respeitar a opinião dos outros, respeitar a etnia, a raça, a cor de cada um, a religião de cada um tem uma religião, né? Portanto, se eu não sou da mesma religião que a pessoa, eu devo respeitar, né, a religião dela. Respeito aos animais, né? Tanto animais que temos em casa, os domésticos, quanto os silvestres, né? Nós devemos respeitar, né? São seres vivos e merecem respeito também, né? Respeito a todas as classes sociais, né? Respeito às pessoas que moram na rua. Eu preciso ter respeito pelos outros, sempre, né? Aceitar o que a pessoa pensa, independente do que eu penso, aceitar aquilo que a pessoa pensa, né? E lá nessa página do texto sobre respeito, eu separei alguns tópicos dela para vocês, né? Então aqui fala: o respeito é um dos valores mais importantes que devemos ter, pois possui grande valor social, né? Eu saber respeitar o meu próximo. Devemos ter respeito, igual fala aqui, né? Muito importante, ó. Nem sempre aceitamos e concordamos com a opinião das outras pessoas. Devemos aceitar com educação e tranquilidade, né?
eu tenho que aceitar a opinião do meu próximo, né? Eu tenho que, independente de como eu penso, eu tenho que aceitar a maneira como ele pensa em determinado assunto, né? O que tá falando aí no texto para vocês, tá bom? E o texto fala também da falta de respeito, né? Que tá aqui do desrespeito, que é a ausência de respeito, né? Então a pessoa, quando ela é grosseira, quando ela faz fofoca, quando ela trata a gente mal, né? A mal educação, as palavras negativas, isso é uma falta de respeito, né? Isso é a maneira de demonstrar que eu não tenho respeito pelo meu próximo, né? Essas são algumas das faltas de respeito, como tá aí no texto também, tá bom? Depois desse texto, vem os exercícios, né? Eu vou ler com vocês os exercícios, vocês vão fazê-los, tá bom? Lê o texto novamente, pensa lá em tudo que nós falamos sobre respeito, e respondam as questões. Pinte um balão que explica adequadamente o significado de respeito. Então, tem 2 balões, um tá correto, o outro não, tá bom? 2. Ajude Pedro a encontrar o caminho passando pelas atitudes de respeito. Então, vocês vão ver algumas figuras aí que demonstram as pessoas tendo respeito umas pelas outras e outras com falta de respeito, tá bom? Essa página aqui. 3. Indique o que devemos respeitar nas imagens, né? Tem 2 imagens aqui, que até nós falamos agora há pouco, né? Sobre respeito à raça, respeito à religião, respeito à etnia, né? Então, vocês vão pensar aí, tá? Indique o que se deve se respeitar nas 2 imagens. 4. Observe a cena e responda as questões. Tem 2 cenas. 2 amigos conversando e na cena seguinte, um conversando e o outro deu as costas, ignorou, né? Olha aqui. Qual a cena que indica que há respeito e por quê, né? E qual a cena que indica que... E qual das cenas o respeito está relacionado a ouvir com atenção os outros? Né? Aí vocês vão observar a cena e responder. Próximo é um texto que fala quem sou eu, né? Fala de respeito. Eu vou deixar que vocês leiam, né? Mas esse texto ele fala de respeito, de respeitar as pessoas independente da classe social, independente se é rico ou pobre, né? Independente de qualquer coisa, o respeito, né? Nós estamos agora vivendo um momento em que a gente pode exercer, né? O respeito, né? Igual na televisão vocês podem observar essa semana, de ontem para cá, tem falado muito de uso de máscara, né? Principalmente nos coletivos, nos transportes, né? Tem algumas pessoas que desrespeitam essa regra, né? Portanto, eu não tô pensando só em mim, eu tô desrespeitando e pensando só em mim, né? Tô desrespeitando e não tô pensando que eu posso transmitir um vírus, alguma coisa para outra pessoa, né? Então, esse texto fala muito sobre isso, a gente se respeitar e ser respeitado, tá? Gostaria que vocês lessem e refletissem. Aqui, tá bom? Lá embaixo ele fala: de fato, não dá para entender como temos tudo para viver em harmonia, mas muitas vezes o egoísmo e a maldade somos desrespeitosos e até cruéis, né? Então, vamos ler o texto e refletir. Em cima do texto tem a pergunta. A leitura do poema Quem Sou Eu? Leia e responda as questões. No poema, o eu lírico pergunta: as pessoas são quem são ou são o que elas têm? Explique isso, né? Elas são quem elas realmente são, independente da posição social, ou são o que elas têm? Vocês vão explicar com as palavras de vocês. Você acha correto julgar uma pessoa apenas pela aparência dela, né? E por quê? Na sua opinião, o que é mais importante em uma pessoa? O que você gosta de conhecer em uma pessoa, tá? O que é preciso haver para haver respeito entre as pessoas, né? O que eu preciso? Desculpa, o que eu preciso para ter respeito, né, entre eu e outras pessoas? 6. Precisamos respeitar os animais também, né? Cite algumas situações de respeito aos animais. Aqui. Exercício 7. Lá em cima tá falando assim: tudo na vida necessita de regras e respeito. Quando se caminha na rua, se dirige um automóvel, é preciso seguir normas de trânsito estabelecidas, né? Na escola também devemos respeitar regras, né? E trabalhar em grupo, pois elas existem para facilitar o convívio. Então, vocês vão responder:
Observe as imagens e circule as que estão mostrando a falta de respeito, desrespeito no trânsito. 8. Leia a tirinha e reescreva a fala de Júlia de forma que demonstre respeito pelo colega. Então, aconteceu uma situação em que Júlia não respondeu com respeito. E vocês vão refazer esse texto colocando uma forma de respeito, tá bom? E o último exercício da página 25 é uma leitura que vocês vão ler, vão refletir sobre esse texto que fala sobre respeito, tá bom? Conversem com os seus pais, né? Falem um pouco sobre o que vocês entenderam sobre isso, tá bom? Respeitando os espaços e os ambientes. E aí eu não vou ler o texto todo, que para vocês lerem e refletirem, tá bom? Faça essa leitura, leiam em voz alta. É muito bom a gente ler em voz alta para treinar a leitura e entender aquilo que nós estamos lendo, tá bom? Sempre façam isso. É aula de ética. Se precisarem de ajuda, eu estou na escola ou lá mesmo no grupo do WhatsApp, eu posso ajudar, tá bom? Beijo e boa noite. Tchau, tchau.